Paz do Senhor, bom dia para todo mundo, boa palavra, tá? Chegou o nosso momento. E já de cara, de início, quero parabenizar a Edna, que completa mais um ano de vida. Que bom, Edna. Olha a minha fatia do bolo aí, esquece de mim não. E eu quero desejar aí uma boa quinta-feira para todo mundo. Estamos aí no limiar, no final de semana, hoje é 12 de agosto de 2021. Tô vendo aí o Douglas, a tia, a Dalila, com certeza. E eu quero mandar um abraço aí para a turma da Rádio GV Gospel, né? Nós estamos ao vivo. Um abraço para minha irmã Deise aí em Goiás. Que Deus abençoe poderosamente. Belíssima quinta-feira, né? O frio tá, o tempo tá mais, o tempo tá ameno e tá tranquilo, né? Nós estamos aí na faixa de 20 graus hoje, então tá tranquilo, não tá precisando muito de blusa, né? A umidade do ar ainda tá bem baixa ainda. Se cuidem, por favor, se cuide, fique tranquilo aí. Gente, nós estamos aí mais um dia, né? Na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Desde um abraço no Red para nós aí também, certo? Que Deus possa abençoar a sua casa, o Rodrigo, a sobrinha neta, né? A Elô, sobrinha bonitinha. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 10. Abra sua Bíblia e mantenha aberta, por favor. Eu quero falar na manhã de hoje sobre a regeneração, regenerados pelo Espírito Santo através da palavra. Amém? Interessante, eu quero que você aproveite comigo, acompanhe, né, a nossa reflexão nessa manhã, que cresçamos juntos, né, neste propósito da palavra do Senhor. Muito interessante sobre a regeneração que aconteceu conosco. Diz a Bíblia o seguinte, Colossenses capítulo 3, capítulo 3, a partir do versículo 10. E vos vestistes de novo, para que se renova o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei também vós. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graça, a Deus Pai. Amém. Oremos. Bendito Deus, te louvamos, te adoramos, magnificamos o teu nome na excelência, na grandeza do teu poder. Eu quero, de início, meu Pai, abençoar todos os ouvintes da Rádio GV Gospel, que estão neste momento ao vivo, Senhor, conosco, ligados. Cada irmão aqui pelo Facebook, outros que com certeza participarão conosco offline
desta transmissão, deste culto, né, deste momento de reflexão, que todos sejam agraciados e abençoados no Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, dando-nos entendimento da Tua palavra, que sejamos todos edificados em Teu nome bendito e eterno. Abençoamos, ó Pai, abençoamos, ó Pai, todas as famílias, todos aqueles, meu Pai, que lutam neste momento pela vida, e que seja pelo coronavírus. Nossa. Que seja pelo coronavírus, meu Pai, qualquer outra razão, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Amém. Um acidentezinho aqui, isso é comum, online acontece de tudo, né? Ao vivo acontece de tudo. Eu quero falar sobre regeneração, mas o que é regeneração? Regeneração é vivificação e refortalecimento. Se você procurar no seu dicionário, você vai encontrar aí alguns outros sinônimos da palavra regeneração, o que fica bem próximo, né, da etimologia bíblica, ou, né, uma questão de semântica. Não é só uma questão de semântica da palavra, é uma questão do significado mesmo da Bíblia, do contexto bíblico. E alguém vai apresentar aí como recuperação, como voltar à forma original, né? Então, ele é bem amplo. Nós encontramos aí uma definição bem ampla da palavra regeneração. E, biblicamente, o sentido, o significado da palavra aprofunda muito mais do que isso, né? Mas nós estamos aqui no aula de português, então nós vamos, sejamos um pouco mais sucintos e vamos falar mais diretamente a respeito do que é realmente regeneração. O que me chamou a atenção é a forma como a Bíblia coloca essa questão da regeneração, e não apenas como uma questão da teologia, da teologia sistemática, da teologia organizada, mas eu quero falar mais no sentido bíblico mesmo, no sentido de aplicação do termo regeneração. E o mais interessante é que a regeneração é um serviço do Espírito Santo, é algo que o Espírito Santo está executando em nós. Nós quem? Nós que já passamos pelo Calvário, isso aí já virou até uma charge, já virou até uma repetição, né? Uma repetição não maçante, não pesada aos ouvidos, mas a gente tem que falar isso sempre porque está tratando da salvação das nossas almas. Então, para quem já passou pelo Calvário, já recebeu a Cristo, confessou a Cristo como Salvador, né, no seu coração, está nesse processo de regeneração, que é um dos pontos, inclusive, do plano de salvação. E para quem estuda evangelização, quem estudou evangelismo, quem faz evangelismo, que já estudou, está estudando essa questão do plano da salvação. E tudo começou o seguinte: para ficar mais entendido, para ficar mais fácil de compreendermos, nós temos que lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Regeneração, restauração, recuperação de quê? Da imagem. O homem foi, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 26, a declaração do próprio Deus aí, Moisés registrou, teve o cuidado de registrar: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. O que é isso? Moralmente e espiritualmente, Deus, ao soprar nas narinas, né, para soprar naquele homem que até então era apenas uma forma física, né? E eu gosto sempre de lembrar que Deus não fez um boneco de barro e fez uma mágica e transformou em carne. Não, não é assim que funcionou, não. Não é assim que aconteceu, na verdade. Aconteceu que Deus foi juntando todos os elementos químicos que nós encontramos na Terra, né? Formou aminoácidos e aí formou a célula e foi formando células. E isso Deus fez, executou com a sua própria mão. Criou o tecido ósseo, né? Todo esqueleto, 206 ossos tranquilo, fez ali, muito bem ajustado, muito bem organizado. Depois criou, né, todo o nervo, tudo, né, tudo aquilo que
comunicaria, né, a energia, a vida, né, por todas as partes do corpo. Depois criou o tecido muscular, formou, né, enfim, criou o homem. Então ele tirou os elementos da terra e foi ajustando, foi combinando as células, os elementos químicos, formando células através de aminoácidos, e foi ajustando tudo direitinho e fez o homem. E aí então ele faz o que ele não fez com nenhum outro animal, nenhum outro ser vivo. Ele soprou a vida dele, a vida de Deus no homem. A imagem e semelhança de Deus é exatamente a vida que ele soprou. Não a vida no sentido não no sentido biológico, mas no sentido espiritual, no sentido moral. Mas moralmente eu sou formado porque eu recebi da família, aquele negócio todo. Não. Toda a vida moral procede de Deus, e toda perversidade que acomete a vida moral desse ou daquela pessoa, ou dessa ou daquela organização, né, é oriundo, é consequência do pecado. Não é que Deus fez o homem moralmente perverso. Não, a perversidade, ela veio, ela aconteceu, ela alojou, ela veio morar em nós a partir do momento que pecamos. Em Adão, né? Todos pecaram em Adão e destituídos estão da glória de Deus, de acordo com Paulo aos Romanos. Então, no pecar, o homem perdeu essa imagem moral e espiritual, imagem e semelhança, né, de Deus. E a perversidade, então, passou a existir, passou a reinar, a tomar conta. O que Deus fez? Sabendo que o homem se o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, ele tornou-se um ser, né, um animal comum, um ser biologicamente um ser normal. E por causa da perversidade que o pecado gerou, né, da perversidade que o pecado gerou, o homem muitas vezes se comporta pior, muito pior do que qualquer outro animal, porque nenhum animal luta para destruir a sua própria espécie. Esse é um ponto, o ponto social, o ponto moral. Nós, o ser humano, não, ele não se importa em se levantar contra a sua própria. Um homem destruir o outro, o homem consegue guardar ódio do outro, o homem consegue não perdoar o outro, o homem consegue abominavelmente destruir, tirar a vida do outro por motivos totalmente perversos e outras consequências terríveis, né, que o pecado deixou, outras marcas terríveis que o pecado deixou em nós, deixou sobre as nossas vidas. Então Deus age, vê a situação deprimente do homem, vê a depravação moral do homem, a depravação espiritual, vê a situação que o homem caiu. Então Deus toma a iniciativa e ele em si mesmo, ele arquiteta o homem. Na verdade já havia arquitetado antes da fundação do mundo, arquitetado o plano da salvação, e agora, através de Cristo, ele resolve executar o plano da salvação, como nós já sabemos, de acordo com a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Então, se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vai entender claramente o que acontece, o que está acontecendo comigo e com você, está acontecendo conosco neste momento. E eu quero falar com um pouco mais de propriedade sobre isso. Então, o que aconteceu? Aí Cristo veio, derramou o seu sangue, foi oferecido como sacrifício, ele não foi assassinado, né, como nós às vezes costumamos falar. Ele foi oferecido, Deus ofereceu a Cristo, né? Ou Cristo ofereceu a si mesmo como sumo sacerdote, apresentou a si mesmo como oferta na cruz do Calvário, no modelo, no perfil do culto que acontecia no Velho Testamento, que era apenas sombra do sacrifício. Então, se o sangue de animais, de touros, rolinhas, pombos, oferecido no sacrifício, poderia cobrir os pecados, agora veio o sangue de Cristo e anulou de vez a ação do pecado sobre a vida dos que creem. Nós vemos aí um privilégio muito grande, né? Nós vemos aí a graça salvadora de Deus manifestando de uma forma maravilhosa em nós, sobre nós, em nossos corações. E aí Paulo faz algumas citações, eu quero fazer algumas citações, como ele fez aqui em Colossenses capítulo 3, de 10 a 16, como nós lemos,
Falou exatamente tratou exatamente deste ponto. E é aqui que entra o negócio. O Espírito Santo, a partir de então, o Espírito Santo, ele está executando na minha vida e na sua vida esse processo que nós chamamos de regeneração, né? Trazendo, colocando, criando em nós a imagem de Cristo, né? A imagem moral, a imagem espiritual de Cristo. Na verdade, nós, de glória em glória, estamos sendo transformados em Cristo. A palavra diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória até alcançarmos a estatura perfeita de um varão. A estatura perfeita de um varão. E que varão é esse? Qual é o modelo? Qual é a referência de construção? Se com o pecado, com a queda, nós fomos deformados, agora, em Cristo, por meio do Evangelho, por meio da palavra, a nossa vida moral e a nossa vida espiritual está sendo reconstruída. O termo que Jesus usou com Nicodemos foi: vocês nasceram de novo. Nasceram no sentido do pecado original. Fomos trazidos das densas trevas, fomos tirados das densas trevas e trazidos para a maravilhosa cruz de Cristo, para a maravilhosa luz de Cristo. Ou seja, fomos tirados do lamaçal do charco, do lamaçal de pecado, e fomos trazidos que os nossos pés foram colocados por sobre a rocha, que é Cristo. E a partir daí fomos lavados pela palavra, e agora o Espírito Santo está criando uma nova imagem. O nosso caráter moral, o nosso caráter espiritual, a nossa persona está sendo edificada em Cristo. A salvação, o selo da salvação, ele é imediato quando nós fomos levados na cruz e fomos justificados. Agora, o Espírito Santo está processando em nós a transformação. E eu fico preocupado quando eu vejo alguém, um crente que há 10 anos atrás é exatamente o que ele é hoje. Eu fico preocupado. Mas por que, pastor, eu fico preocupado? Porque, olha bem, há 10 anos atrás, quando eu me converti, no meu caso é 40 anos atrás, quando eu me converti, quando eu confessei Jesus como Salvador, eu estava todo deformado, né? Humanamente, eu tinha a imagem do homem caído. Eu trazia as marcas do diabo no meu corpo. Aí então o Espírito Santo começou eu fui lavado, fui justificado. Eu estou falando do processo, tomando a minha vida como exemplo. E Deus começou a transformar. Muda ali, muda aqui, muda ali. Eu não era irreconciliável, quer dizer, não perdoava ninguém, me ofendeu, você é meu inimigo. Aí agora não. Agora a gente, a partir do tempo que a gente vai sendo edificado pela palavra, a gente vai suportando ofensas, a gente vai vai abandonando aos poucos o amor por este mundo, a gente vai abandonando as características da natureza do homem comum, do homem natural, e essa é a transformação que o Espírito Santo, ninguém consegue mudar a si mesmo por livre e espontânea vontade. Aliás, o homem sem Cristo está morto. E depois que ele passa pelo Calvário, ele vai ser renovado. E Paulo falou assim, olha bem, olha Romanos capítulo 8, verso 29. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Ou seja, quando nós passamos pelo Calvário, aí o Espírito Santo vai começar. A regeneração é exatamente isso. O Espírito Santo vai tirando de nós a imagem do homem caído, a imagem do diabo, e vai colocando em nós, vai criando em nós a imagem do Cristo ressurreto. E não foi por um mero acaso, nem por uma mera formalidade que Jesus veio na forma de homem. Por que o sangue de animais, por que o sangue de touros não pôde tirar, pôde nos redimir? Não foi suficiente para fazer a expiação pelos nossos pecados. Aí Deus toma a forma humana, ou seja, o Cristo toma a forma humana, porque na forma humana, então, ele veio, suportou tudo o que nós teríamos que suportar por causa do pecado, ainda que ele não tenha pecado, e na transformação, na morte e na ressurreição dele, ele conquistou. Porque quando Jesus foi pregado na cruz, ele não estava sozinho na cruz. Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, estavam ali todas as ofensas que nós fizemos ao Pai, a dívida, a cédula que foi rasgada é exatamente isso. A ofensa que nós geramos, que gerou
em nós, quando nós caímos em Adão, o que nós chamamos de pecado original, ele recebeu, e ali a cédula, com a morte e ressurreição, a morte dele, obviamente, a ressurreição, a cédula foi rasgada. Quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, a dívida acabou. Aí Paulo escreve aqui no capítulo 8, no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí eu não entendo porque que tem crente ainda que quer condenar o outro. Eu não entendo porque que tem crente que quer massacrar, quer tripudiar sobre o outro, quer ofender, quer humilhar. Você não vale nada, não sei o que você está fazendo na igreja. Que não... São coisas que não deveriam estar acontecendo. Por quê? Porque se o diabo não pode nos condenar, o mundo não pode nos condenar, ninguém pode nos condenar. Agora, é óbvio que existe a lei da responsabilidade. Se eu fui criado para ser conforme a imagem daquele que me criou, aí existe uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Eu preciso me adequar, eu preciso estar atento a esta operação do Espírito Santo. Por isso a nossa intimidade, essa afinidade, nós temos que criar uma afinidade, uma intimidade profunda com o Espírito Santo, clamando, orando, louvando a Deus na beleza da sua santidade, para que entendamos o que como o Espírito Santo está processando essa transformação na minha vida. Eu não posso me deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções, pela religiosidade que está sucumbindo, que está escravizando muitas pessoas, principalmente no seio da igreja evangélica. Pessoas que vivem uma religiosidade legalista. O que é esse legalismo desvairado, esse legalismo? Pessoas querendo colocar lei, colocar ordem sobre as outras pessoas, e esse não é evangelho. É o Espírito Santo que está na liderança, é Deus que está na liderança. Ele não é apenas um coordenador, ele não é apenas um mentor, ele é o executor. O Espírito Santo é executor dessa transformação. Eu não posso transformar você. Tem pessoas que querem mudar a vida das outras. Fulano, você tem que mudar, você tem que fazer isso. Fulano, você tem que... Não. Quem transforma o homem é só o Espírito Santo por meio da palavra. Esse é o processo da regeneração. Para eu, nem você pode mudar você mesmo. Se eu quiser mudar a mim mesmo, eu não vou conseguir. Vou falar, a partir de hoje eu não vou pecar mais. Eu não consigo. Existe uma natureza decaída, existe uma guerra dentro do meu coração. A minha natureza restaurada, o meu espírito, briga com o meu coração que é perverso. E Jesus falou isso, o mal mora dentro de nós. Mas eu fui restaurado, mas o mal ainda mora dentro de nós. Para servir a Deus é uma luta, é uma dificuldade tremenda. Para ir num culto, para ir numa festinha, a gente vai tranquilo, arruma, vai salão, faz um monte de coisa, faz toda uma preparação, vai no casamento, vai no bebi, mas quando é para ir no culto, as dificuldades surgem. Porque a nossa natureza decaída, mesmo que sejamos selados para a vida eterna, a nossa natureza decaída, ela não quer servir a Deus. Você quer ver uma luta que nós temos terrível dentro de nós? Oração. Meu Deus, que coisa difícil orar. Falar, eu estou falando da oração, não é esse negócio de ir no monte 3 vezes no dia e continuar com o coração cheio de maldade, não perdoando. Não é esse negócio de ler a Bíblia e não praticar, é esse negócio de orar e não praticar a oração, aquilo que orou. Não, estou falando da oração mesmo, na essência, na verdade, na relação verdadeira com Deus, na comunhão, na intimidade verdadeira, pessoal com Deus. Não é essa coisa da religiosidade. O que é religiosidade? É um sistema legalista que nós criamos no nosso entendimento, no nosso coração decaído, achando que está adorando a Deus, mas na verdade estamos adorando aqui a nós mesmos, aos nossos conceitos. Um conceito de religião cheio de preconceitos. Eu sou melhor do que você, eu faço certo, eu sou homem de Deus, sou canela de fogo, você está desviado, você está caído. A religiosidade é isso. Esse legalismo desvairado, esse legalismo hipócrita, de que eu sou servo de Deus e você não é. Essa capacidade maldita que tem colocado muita gente para fora das igrejas, impedido a relação de gente fraca, gente que é fraco na fé.
a dificuldade de ele encontrar com Deus. Às vezes nós nos colocamos, nos fazemos como Deus, a religiosidade coloca o homem como centro. Certo? Mas a verdadeira comunhão com Deus coloca Cristo no centro das coisas. E é neste momento que o Espírito Santo transforma as nossas vidas, os nossos corações. Aí Paulo fala em 1 Coríntios aqui uma coisa interessante. A imagem terrena, se você ler 1 Coríntios capítulo 15, de 35 a 49, você vai ver isso. Paulo falando que o primeiro Adão, ele veio na forma terrena. E ele caiu na forma terrena, ainda que fosse santo. E aí nós, que fomos gerados dele, porque Adão é o progenitor universal. Adão e Eva são os progenitores universais. Todos nós viemos de Adão e Eva. Então, eles transmitiram para nós a natureza pecaminosa. Então, nós temos a imagem terrena, a imagem do homem caído, de Adão caído. Quando chegamos no Calvário, nós recebemos a imagem de quem? Do Cristo, a imagem celestial. E Paulo se incumbiu de falar exatamente sobre isso, aqui em 1 Coríntios 15. Eu não posso pecar, não é porque o pastor está me vigiando. O pastor não foi chamar, o pastor não é um cão de guarda para vigiar você. Nem o outro crente, nem os obreiros da igreja, nenhum de nós somos nós não trabalhamos como serviço policial para cuidar da sua vida. Quem tem que cuidar da sua vida é você mesmo, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então, como eu estou recebendo a imagem daquele que é celestial, de Cristo, se eu estou sendo feito a imagem e semelhança de Cristo, eu tenho que me ocupar em cuidar do que Deus está fazendo na minha vida, nessa regeneração, nessa transformação que está acontecendo. No que Deus já me libertou, no sentido de hábitos principalmente, eu não vou me entregar, eu não vou tentar a mim mesmo, eu não vou oferecer a mim mesmo um pecado que eu já fui liberto dele. Essa é a realidade. Viver a vida espiritual é viver a vida de Cristo, ou seja, deixar que Cristo viva a vida dele em nós. E lembre-se, irmãos, para morar nos céus nós precisamos que esta imagem celestial de Cristo esteja por completo. É lógico que no corpo ele depende da ressurreição, do arrebatamento. Mas o nosso espírito já foi transformado. A nossa alma, principalmente o nosso coração, ele precisa ser transformado todos os dias por meio da palavra. E o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e na minha vida neste momento. É aqui que eu queria chegar com você nesta manhã de reflexão. No Colossenses capítulo 3, no versículo 10, Paulo começou dizendo o seguinte: nós somos vestidos de novo. Aquela mortalha que usávamos antes do pecado, uma roupa cedida pelo diabo, a natureza decaída, o mal que habitava em nós, o pecado que habitava, que controlava as nossas vidas, que nos sucumbia à escravidão do pecado, que nos deixava na situação de lamúria, de tristeza, de angústia, de um peso, ainda nos conduzindo a passos largos para o inferno. De repente, o Senhor nos arrebata, fomos arrebatados, fomos tirados com força, com poder, com autoridade, por meio do Evangelho da vida das trevas e trazidos para a luz, e no Calvário recebemos uma roupagem nova. Por isso que somos príncipes e princesas no reino de Deus. Recebemos uma roupa de Cristo. Somos co-herdeiros, ou seja, somos herdeiros juntamente com Cristo e herdeiros diretos do Pai. Essa é uma das ideias que nós não podemos ignorar, fazer vista grossa. E esse revestimento, ele se renova para o conhecimento. Ou seja, fomos vestidos na cruz do Calvário e agora somos renovados no conhecimento do Evangelho, somos edificados pelo Evangelho o tempo todo, para sermos conforme a imagem daquele que nos criou, conforme a imagem de Deus. A imagem que nós perdemos na queda, ela foi reconquistada por Cristo, o homem Jesus, na cruz do Calvário. Por que eu não posso viver do meu jeito? Por que não é do meu jeito? Porque agora tem que ser do jeito de Cristo. Porque você não foi alugado, porque nós não fomos arrendados, nós não fomos achados, até que fomos achados no lixo do mundo, no chá de lama fétida e podre do pecado.
mas nós fomos trazidos, reconciliados com o Pai, por meio da palavra, fomos trazidos à reconciliação novamente com Deus, se tornamos inimigos do pecado na queda do Éden, na cruz do Calvário fomos reconciliados com o Pai. Fomos vestidos de uma roupa santa, de uma roupa limpa. Esta roupa é exatamente o próprio Cristo. Nós nos vestimos, ou fomos vestidos de Cristo. Já notou que você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz? Porque você foi vestido. Você foi vestido de Cristo e a vida de Cristo está dominando a sua vida. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida e no seu coração. As coisas ruins do seu coração. Por que eu não vou perdoar o outro? Porque ele me ofendeu? Eu ofendi a Deus e ele me perdoou. Eu rejeitei, nós rejeitamos, através de Adão, rejeitamos o amor de Deus e fizemos um pacto com o diabo. O pecado é isso. Rejeição a Deus. Ofendemos a Deus. É como um pai que criou um filho carinhosamente, fez tudo por este filho, pagou o custo superior, pagou tudo, e depois esse filho simplesmente abandonou o pai. Trocou o pai, o amor do pai, por o amor do outro, como fez o filho pródigo. Nós fizemos isso na realidade. A história do filho pródigo é a minha história, é a sua história. E agora ele enviou Jesus para nos arrebatar novamente para os seus braços. Nós pertencemos a Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso encerrar sem te falar isso. A regeneração é um processo tão maravilhoso. Há uma exuberância tão grande nesse processo. Se você olhar quem era você antes do Calvário e ver quem é você e no que nós estamos sendo transformados, meu irmão, isso é simplesmente sublime. Eu, que tenho um coração duro, que vim da natureza, um coração duro, na natureza depravada, cada dia Deus, por meio da palavra, quanto mais eu vou ler na Bíblia, olhando, prestando um culto, procurando prestar um culto melhor a Deus, Deus, através do Espírito Santo, vai lapidando. Nós fomos pegados de uma forma como fosse uma pedra bruta, uma pedra preciosa bruta lá no mundo, e agora estamos sendo lapidados. A regeneração é o processo de lapidação do Espírito Santo na minha vida por meio do Evangelho, na sua vida. Você não precisa ser aquela pessoa mais iracunda. Você não precisa ser mais uma pessoa cheia de ressentimento, de revolta. Você não precisa ser uma pessoa mais carnal. O pecado não tem poder mais sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Ah, mas eu vi numa vida de adultério. Você não é obrigado mais a adulterar, não tem nada que te obriga a ser um adúltero, não tem nada que te obriga a ser um homicida, não tem ninguém ou nada que te obriga a ser uma pessoa depravada, uma pessoa de boca suja, de boca torpe, de palavras torpes. Não tem nada que te obriga a ser uma pessoa iracunda, uma pessoa revoltada, uma pessoa mal-humorada. Não tem nada que nos obriga a sucumbir aos caprichos do diabo, do mundo e do sistema pecaminoso, e nem dos desejos perniciosos e concupiscentes do nosso coração. Não tem nada que nos obriga mais a pecar. Pelo contrário, o que nós temos hoje é o que, em amor, Cristo, por meio da sua palavra, o Espírito Santo operando Cristo, dando testemunho de Cristo por meio da sua palavra, mudar a nossa natureza, banir, aniquilar a nossa natureza pecaminosa e manifestar a natureza de Cristo. Nós somos pequenos cristos, por assim dizer. Não é? Porque nós estamos vestidos de Cristo, estamos vestidos da armadura de Deus e agora a nossa natureza precisa ser mudada. Essa natureza é a regeneração que o Espírito Santo está processando na sua vida por meio da palavra de Deus. Que Deus, nessa manhã de salvação, nos abençoe. Lembre-se que a imagem que está sendo formada na sua vida é a imagem de Cristo. Orgulhe-se disso. Orgulhe-se disto. Viva isso com intensidade. Ore. Consagre a sua vida a Deus. Busque intimidade com o Espírito Santo. Busque uma relação maior, mais profunda com o Pai. Busque uma relação de intimidade. Você tem bons amigos, você pode ter bons amigos, mas o seu melhor amigo ainda tem que ser Cristo. O seu maior amigo ainda tem que ser o Espírito Santo. A nossa melhor relação, nosso melhor relacionamento ainda tem que ser com o Espírito Santo. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe.
Que a graça bondosa e eterna do Senhor esteja sobre os nossos corações. Que Deus possa fortalecer a minha vida, a sua vida, a vida da igreja do Senhor sobre a face da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quero orar pela sua vida. Que Deus te abençoe, Edna. Deus abençoe, Deise. Que alegria ter você conosco nesta manhã. E não deixe de compartilhar, tá bom? Eu quero orar. Se você tem alguma necessidade de melhorar, se você tem, todos nós temos, com certeza, a necessidade de melhorar o nosso relacionamento com Deus, de melhorar, de sermos íntimos de Deus. Você tem liberdade de entrar no Santo dos Santos, na sala do trono, né? Eu disse um dia atrás aqui que nós somos como filhos pequenos, né? O filho pequeno ele tem liberdade com o pai mais do que um filho adulto, por assim dizer, né? Entre na sala do trono, você pode brincar no bom sentido, né? No pejorativo não, brincar com o pai, você pode ter relação de amor com o pai. Deus é um Deus carinhoso. Tire da sua mentalidade essa ideia de um Deus que é ditador, um Deus que é queixo duro, um Deus... Não, nosso Deus ele é amoroso, ele é carinhoso. Não foi à toa que João se reclinava nos ombros de Jesus, não é. Não foi não, porque ele é carinhoso. Meu irmão, precisamos do carinho, né? Nesse processo de transformação, da regeneração, precisamos do carinho de Deus. Deus está transformando a sua vida. Existe uma obra grande acontecendo no seu coração neste momento. Deus está purificando a cada um de nós e eu quero te abençoar mais uma vez, através da oração. Deus, obrigado nesta manhã magna, nesta manhã gloriosa, neste dia aprazível. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem reunido pessoas para estar conosco neste momento de reflexão. Aqueles que participarão, assistirão, meu Pai, que não seja assistir no sentido de apenas estar vendo, para tirar curiosidades, não é isso. É de sentir o sentido de buscar uma comunhão. Espírito Santo de Deus que está presente conosco nesta manhã, que está aqui, mas que está lá também com cada um que está online, dos que estarão offline mais tarde, nos próximos dias, a partir de agora. Senhor, que todos sejam agraciados, que todos sejam fortalecidos, que todos sejam edificados nesta palavra, que esse processo de regeneração, Senhor, possa nos aproximar cada vez mais do Senhor, possa estreitar a nossa relação com o Senhor. Pai, ser com as famílias, ora representadas. Senhor, com aqueles, meu Pai, aquelas famílias que estão passando dificuldade, os filhos, meu Pai, aquelas famílias onde o relacionamento marido e mulher não anda muito bem, onde relação pais e filhos também não está funcionando muito bem. Senhor, muda isso, muda essa relação. Ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida reta, uma vida santificada na Tua presença. Senhor, nós abençoamos, meu Pai, aqueles que estão chorando, aqueles que estão passando por momentos de lutas, de dificuldades, aqueles que foram acometidos por enfermidade, até os que foram acometidos pelo coronavírus. Tenha compaixão, tenha misericórdia, mas acima de tudo, meu Deus, que o Senhor possa continuar cuidando da nossa vida interior, que sejamos homens e mulheres melhores, que eu não seja o mesmo homem ruim que eu fui no dia de ontem, que hoje a obra do Espírito Santo, a obra regeneradora do Espírito Santo na minha vida, possa fazer de mim um homem melhor, Senhor, e que de glória em glória sejamos renovados, sejamos regenerados, sejamos edificados pela Tua palavra conforme a Tua vontade. Oramos e te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Turma do Bretas, lembrando que hoje nós temos um culto, né? Culto de louvor e da palavra do Senhor à noite. Você aí do bairro de Lourdes, do bairro São Paulo, do Vila Bretas, Nova Vila Bretas, Vila Império, Jardim Pérola, bairro de Lourdes, meu irmão, você está convidado. Lembrando que nós estamos ainda na pandemia e temos o cuidado, certo? Máscara, não apareça no templo, por favor, sem máscara. Álcool em gel nós temos lá no templo, lá no santuário, e você pode ficar tranquilo, né? Tem lá as normas, temos as normas lá, o distanciamento ainda, e que Deus possa nos abençoar. Eu te aguardo, então, à noite, às 19h30, Rua José Carlos Pereira, 365. Um abraço para todo mundo. Até domingo às 18 horas, o nosso culto online. Domingo às 18 horas. Um abração para você aí da Rádio EV Gospel. Até a próxima vez. Né? Até o próximo culto, se Deus quiser. Não deixe de compartilhar, por favor, assim que eu encerrar aqui.